Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita André Luiz. Hoje nós vamos conversar sobre reencarnação, divina lei. Antes de a gente adentrar o tema, convido a todos para seguir junto comigo numa breve prece. Se você se sentir à vontade, feche os seus olhos, acalme a sua respiração, lembre-se da figura de Jesus, o nosso mestre amado. Peça ao seu anjo de guarda que neste instante ele esteja junto contigo, te auxiliando no aprendizado desta manhã, que nós possamos estar abertos a aprender um pouquinho mais sobre reencarnação. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão de todos os tempos, possa nos conduzir neste momento, nos inspirando, assim como Ele conduz a cada um de nós, a cada passo, a cada instante da nossa reencarnação. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia e o seu amor de sempre, e que assim seja. Agora, serenados, vamos adentrar o nosso tema. Primeiro, eu quero colocar uma frase de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Progredir sem cessar, lei do progresso, lei natural, lei divina, bênção de Deus. Reencarnação vem do latim e significa literalmente entrar na carne novamente. Por que nós entramos na carne novamente? Porque é uma lei divina, é uma lei natural, é lei de misericórdia, é lei de Deus, é uma bênção, um presente para os seus filhos, para os filhos que já estão dotados de livre-arbítrio, para que nós possamos, a cada instante da nossa caminhada, em pequenas reencarnações, aprender sempre um pouco mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, de nome Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Jesus deixa isso claro num diálogo que ele tem com Nicodemos, que consta no Evangelho de São João 3, 1 a 12. Um resumo é o seguinte: Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer quando está velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse. É preciso que nasçais de novo. Jesus deixa claro, explícito, a lei da reencarnação, ensinando a Nicodemos e deixando a todos nós este ensinamento da lei natural de Deus. E é interessante, Hermínio Correia de Miranda escreve o seguinte: reencarnação não é problema de fé. Reencarnação não é questão de você acreditar ou não. É a lei, tanto faz. Você já reencarnou e ainda vai reencarnar. Para que nós não tenhamos dúvida de que não importa a religião, não importa se a gente acredita ou não. As religiões são facetas de aprendizados que nos são concedidos durante as reencarnações, para que a gente possa aprender a lei de Deus de várias formas. E toda religião que pratica o bem, o bom, que nos leva a melhorar como seres humanos, a auxiliar os nossos irmãos, ela ensina a lei de Deus. Cada uma tem uma gotinha de verdade. E todas que praticam e que são do bem, nos levam a Deus, sendo que a verdade suprema está em Deus. Então, independente de religião, se acreditamos ou não, a reencarnação é um fato. Ela existe. Existem muitos cientistas que estudam, que têm livros, que têm artigos. É só procurar na internet que você vai ver coisas interessantes. Tem um livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que também fala sobre isso. O material é vasto, mas hoje
agora, neste momento, nós vamos nos deter dentro da doutrina espírita. O que a doutrina nos traz? Como se processa a reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? Por que nós enfrentamos vicissitudes enquanto estamos na Terra reencarnados? Por que a diferença de ambientes? Ele impacta na nossa vida, no nosso progresso espiritual ou não? Vamos lá? Livro dos Espíritos, primeiro livro da codificação espírita, capítulo 4, Pluralidade das Existências. E o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. São os dois capítulos que enfocam com mais propriedade a lei da reencarnação. Toda a doutrina fala de reencarnação, mas nós vamos nos deter e nos direcionar neste momento, nestes dois capítulos. Reencarnação, processo de depuração da alma que necessita do corpo material a fim de passar por provações, expiações e missões. Por isso nós temos várias reencarnações e elas são solidárias umas às outras. Nós somos já seres que evoluímos muito, somos dotados de livre-arbítrio e que muitas vezes nos equivocamos perante a lei de Deus. Quando nós temos um equívoco perante a lei de Deus, nós vamos enfrentar expiações. Nós vamos passar por dificuldades, as grandes, médias ou de grande monta, para que nós possamos ter a resignação, a indulgência e aprender com aquilo, para que nós não voltemos a nos equivocar no futuro. Assim como essas expiações servem de prova, então as expiações do passado, daquilo que vivemos, o mesmo fato também serve de prova para o futuro. Ele nos diz se a gente já conseguiu superar, se a gente teve fé, se a gente teve coragem naquele momento ou não. E a gente seguir em frente para uma nova etapa de aprendizado. E as missões são de espíritos mais evoluídos, que já passaram pelas expiações, que já provaram, que aprenderam com aquilo e estão prontos para passar para outras pessoas. Lembrando que todos nós temos as nossas missões. Não quer dizer que somos evoluídos. Isso cabe a cada consciência analisar. Não vem ao caso isso neste momento. Nós temos a missão de nos educar. Nós que somos pais e mães temos as missões junto com os nossos filhos. Nós temos missões pequenas a desenvolver dentro da nossa profissão. E os espíritos mais evoluídos, que já aprenderam a amar mais, têm missões maiores. Na questão 167, qual o objetivo da reencarnação? Os espíritos respondem assim: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Onde estaria a justiça? Ou seja, é progressivo, é um passo por vez. E a reencarnação é justiça divina. Se aquele determinado espírito roubou, passou a perna, fez maldades em outra vida, aonde estaria a justiça? Ele simplesmente desencarnar, mergulhado no dinheiro e muita gente passando fome devido aos atos dele. Então ele volta numa outra encarnação, num outro corpo, o mesmo espírito, para que ele possa vivenciar experiências diferentes e aprender talvez numa posição muito humilde, numa posição de muitas faltas, o que ele deixou de fazer pelo próximo naquela. Entende? A justiça divina, lei do equilíbrio. Todos nós, sem exceção, estamos dentro da lei da reencarnação. Em cada existência há progresso. E quando estamos despojados de nossas impurezas, não temos mais a necessidade da vida corporal. Quem caminha depressa se poupa das provas futuras. Vamos lembrar do filme Nosso Lar, quando a mãe de Lísias se propõe a reencarnar por amor. Ela não tinha mais necessidade de estar na Terra. Ela podia continuar o progresso dela na colônia, trabalhando e cuidando dos familiares lá. Porém, ela volta por amor à neta e ela se dispõe a ser mãe daquela neta que está revoltada naquele momento, para que ela possa, com um amor profundo e materno, tentar salvar aquele espírito, porque ela irá acolher no futuro, em seu ventre, primeiramente desde o plano espiritual, no seu coração.
E aqui a gente já vai conversar, que a gente já entra no quesito de planejamento reencarnatório. Então ela não tinha mais necessidade das reencarnações terrenas, mas por amor, por missão, nesse caso, ela veio. Quem caminha depressa se poupa das provas. Depende do esforço de cada um de nós. Depende da gente querer, da gente ter força de vontade, da gente ter fé, de enfrentar aquilo para que nós possamos caminhar mais rápido e chegarmos ao ponto de não necessitarmos mais voltar à Terra e encarar as vicissitudes e as dores que ela nos oferece. Mas lembrando que essas vicissitudes e que essas dores são para o nosso progresso, são para a nossa evolução, são para que nós aprendamos a amar. A reencarnação está baseada na justiça de Deus, que deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Todos nós vamos chegar à perfeição e Deus sempre nos fornece os meios através da vida corporal. A gente sempre está reencarnado na família certa, porque Chico bem dizia, ninguém erra de endereço na reencarnação. No lugar correto, com as pessoas que nós necessitamos estar. Ou seja, Deus nos dá o ambiente, as pessoas e as oportunidades para que nós possamos reencaixar e reencaminhar na nossa vida, na nossa reencarnação, para que a gente sempre se volte para a lei divina, que é a lei de amor. A reencarnação é a única que responde à justiça de Deus. Se não tivesse a reencarnação, onde estaria a justiça de Deus? O que explicaria tantas diferenças sociais, tantas divergências entre as pessoas? O que explicaria as animosidades naturais? Ou o que explicaria as grandes amizades que nascem apenas de um olhar, de um abraço? Ou seja, Deus é justo, é Pai, por isso nós temos a reencarnação. É lindo, não é? É lindo a gente ver quanto Deus nos ama, quanto Ele confia em nós, quanto Ele quer que a gente se volte sempre para Ele. Seguindo, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus falou isso. Significa que temos muitos mundos habitados e que podemos fazer o nosso processo reencarnatório na Terra ou em outro planeta. Os mundos são solidários entre si. Isso não vem ao caso, porque cada um de nós, não vem ao caso aqui na nossa fala, tá? Neste momento, corrigindo. Cada um de nós está reencarnado no planeta condizente ao nosso grau de evolução. Se estamos na Terra é porque a Terra tem as condições ambientais, morais, espirituais de que nós necessitamos. Porque se assim fosse diferente, a gente estaria em outro planeta. Aí na questão 178, Allan Kardec pede, isso não pode ocorrer por expiação? E Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Eis a resposta dos espíritos. Os espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam. É então a sua punição, a de não avançar e de ter que recomeçar as existências mal empregadas num ambiente conveniente à sua natureza. Deus é tão justo, tão misericordioso, tão amoroso, que Ele não abandona nenhum filho. O que quer dizer isso? Que aquela pessoa que é recalcitrante no mal, que está há muitas reencarnações, sempre caindo, sempre na maldade, sempre praticando atrocidades, e que o planeta já precisa evoluir, como a gente está passando por esse processo evolutivo neste momento, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, leva esse espírito a reencarnar num planeta mais inferior, para que lá ele vai exercer uma missão, porque daqui ele vai levar, sim, a questão de inteligência, como se criam prédios, vai levar a questão do fogo, tudo, mas ele vai reencarnar num planeta mais inferior, levando isso em termos de inteligência, mas junto com irmãos nossos que ainda estão num grau evolutivo condizente ao dele. Ou seja, ele se imanta magneticamente àqueles irmãos, àquele planeta, porque ele precisa estar naquele local, porque ele está naquele nível de evolução. Vamos colocar em termos mais práticos. Se eu estou na terceira série e eu reprovei, eu continuei na terceira série 4 anos, com quem que eu fico? Os meus colegas já estão lá na 7ª série, eu ainda estou na terceira. Eu continuo com novas pessoas de idades menores na terceira série. Vai chegar um momento que eu já sei aquela lição, então que eu vou ensinar aos meus colegas que estão chegando. Mas até que eu aprenda a lição da terceira série, eu não posso ir para a 4ª. É isso que quer dizer.
A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrograda, e depende de cada um de nós apressar o seu passo. O esforço pessoal é intransferível. As reencarnações são como cadinhos depuradores, como ouro. A gente está ali e está recebendo aquilo que nos empurra para frente, aquele problema que faz pensar na solução, aquela pessoa que me instiga a exercer o perdão, aquela situação que me faz estudar mais. Isso eu tô progredindo, mas tá doendo, eu tô indo, tô andando, tô indo para frente. Depende de cada um, até a gente alcançar o objetivo que a gente pretende. Kardec, entre as muitas expiações e prova, ele pede sobre mortes prematuras. Ao passo que os espíritos respondem, por motivos anteriores. Porém, esta alma vai continuar progredindo. Ela reencarna e recomeça uma nova existência. Veja só que ao lado da dor que fere aqueles parentes que perderam alguém, uma morte prematura, tem a doutrina que consola. Porque eu sei que aquela pessoa que eu amo tanto, que desencarnou em terrenidade, ela vai recomeçar. Ela vai voltar a uma nova existência. Porque nós ainda estamos no período de reencarnar. Eu tenho certeza que vai reencarnar, e quem tem pessoas nesse sentido, na mesma família. Porque quem se ama não se separa. E a reencarnação une as pessoas que se amam, que se gostam, que se querem. Pode ser que numa outra geração, não sabemos quando, isso cabe a Deus, mas ela vai recomeçar, uma nova reencarnação, e não vai mais necessitar passar por aquela prova, aquela expiação, nem ela, nem os pais. E assim a vida vai seguindo, e Deus vai provando a cada dia o seu amor e a sua justiça, através da reencarnação. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não foi o que Jesus disse a Nicodemos lá no início, que nós lemos? Porém, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros, especialmente os pais, que têm por missão desenvolver o espírito dos filhos. É uma tarefa, um dever. Nós temos esse dever até que o nosso filho tenha maior idade, até que ele já consiga gerenciar a própria vida, que ele consiga andar com as suas próprias pernas. Até lá, ele é nossa responsabilidade e nós responderemos perante a nossa consciência, perante Deus, com aquilo que houvermos feito, de bom ou de não, aos nossos filhos. Temos, ao reencarnar, uma vaga lembrança das ideias inatas, das ideias do passado, só que por proteção. Por que nós temos o esquecimento? Por que a gente não lembra? Essa é a dúvida de muita gente que não é espírita. Mas eu não me lembro da vida passada. As pessoas falam, como eu posso ter reencarnado? Mas você tem ideias inatas, você traz coisas que você não aprendeu nessa vida. De onde elas vieram? Por que elas estão aí com você? Faz a gente pensar, não faz? Por que eu sei conversar com um médico se eu nunca fui médica nessa vida? Se eu sou professora, por exemplo? Porque eu já tenho esse conhecimento arquivado no meu inconsciente. Eu só não lembro dele. E por que eu não lembro? Porque isso poderia ou nos humilhar, nos colocando numa posição muito inferior com as pessoas que nós convivemos, ou exaltar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, fazendo com que a gente se lembre que a gente foi muito superior e que naquele momento aquelas pessoas que estão junto com nós nos deveriam respeito. Então, para que a lei do equilíbrio e da harmonia se faça na reencarnação, Deus nos dá o divino esquecimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso, esquecimento do passado. E vale a pena vocês lerem. Tá? Justifica muito. Isso, de novo, é amor de Deus para com nós. E o que a doutrina nos fala? Que a gente deve concentrar nas nossas más tendências, porque aquilo que a gente já corrigiu, a gente não lembra mais. Mas as más tendências, os vícios, aquele impulso que eu tenho na minha alma, que eu quero fazer, aquilo que eu sei que não vai me fazer bem, nem a mim, nem a outra pessoa, é aí que eu devo me concentrar. É aí que eu devo corrigir. É aí que eu devo pedir forças e lutar contra mim. Porque a nossa maior luta não é com as pessoas de fora, com o ambiente externo. A nossa maior luta é conosco mesmo. E afinal de contas, a reencarnação é consoladora, é a mais rigorosa justiça divina. E é para o homem a âncora da salvação dada por Deus. Salvação, salvar de si mesmo.
ter nova oportunidade de recomeçar. Nós, aqui na Terra, sabemos que um dia vamos desencarnar. E quem vai reencarnar? Será que ele sabe que vai reencarnar? E Allan Kardec pergunta isso aos espíritos, e eles falam que sim, que o espírito pressente a época da reencarnação, mas não sabe o dia que vai se dar. Só sabe que ele tem necessidade de progredir, e ele experimenta isso cedo ou tarde. Aí ele vai fazer uma programação reencarnatória, lá no plano espiritual, junto com os mentores, vai programar. Olha, eu necessito de um corpo assim, então eu preciso ir com essa imperfeição, eu preciso ter esta doença em tal idade para que eu possa aprender isso, isso, isso. Este corpo vai me preservar da vaidade. Esta pessoa vai ser colocada como meu filho, porque eu preciso aprender a amar, porque eu preciso aprender a perdoar, porque eu devo a vida a ele. É feito toda uma programação, né? A espiritualidade tem um plano de A a Z. E a gente volta com isso. Por isso que às vezes a gente tem um norte direcionador. Não, eu tenho esse talento. Não, eu quero seguir por este rumo profissional. Ou aquela pessoa que me atraiu para que eu tivesse uma união conjugal com ela. Faz parte da nossa programação reencarnatória. Cada espírito é designado para habitar tal corpo. E Deus assim comanda. Deus assim sabe que tal espírito vai habitar tal corpo. E assim é feito. Aí é feito a reencarnação, é reduzido o perispírito a uma célula e é colocado esse espírito no ventre da mãe, muito respeitosamente. E aqui, para que nós não nos alonguemos nesta parte mais prática, eu sugiro a vocês, e o link vai estar na tela, que vocês peguem no Centro Espírita André Luiz uma palestra de nossa autoria sobre aborto, que descreve a reencarnação de Segismundo, que lá fala toda essa complexidade de como é feito a vinculação do espírito com o novo corpo. Lembrando que esse corpo vai se desenvolvendo e à medida que o corpo vai desenvolvendo os órgãos, vai se processando célula a célula essa junção e o espírito é considerado reencarnado a partir do momento que ele nasce e que ele chora. Aí a reencarnação física é completa e o espírito vai expressando-se, vai se colocando na matéria conforme os órgãos físicos vão sendo desenvolvidos. É um trabalho em conjunto. Por isso que a infância, os 5 sentidos, o desenvolver, a educação, o estímulo é extremamente importante à reencarnação. Por isso que a condução na adolescência, ela é extremamente importante. Por quê? Porque na adolescência o espírito retoma os instintos e as tendências anteriores. Ele começa a deixar fluir aquele conteúdo em nível inconsciente daquilo que ele era na reencarnação anterior. Então ele deixa-se, ele se mostra como é, porque na infância há a inocência, há a proteção. Porque talvez, se a gente soubesse quem são os nossos filhos reencarnados, ficaria um pouco mais difícil de cuidar. Então Deus é justo, Deus é misericordioso, Ele dá aquele corpo frágil, aquela organização débil, Ele dá o choro para que desperte em nós o cuidado, o amor, a proteção, a segurança, o guiar aquele espírito pela vida, o conduzir ele ao caminho do amor, o reconduzir quantas vezes for necessário, porque muitas vezes é necessário a gente reconduzir sempre os nossos filhos ao caminho do amor, fazer sempre a nossa parte, para que nós possamos direcionar o melhor possível, já que como pais somos responsáveis por este filho. Voltando à reencarnação, as vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado, é o que falamos. Provas para o futuro. Elas nos depuram, ou seja, nos limpam e nos elevam, segundo as suportemos, com resignação e sem murmurar. Tenhamos, portanto, fé e coragem. Depende de nós. Os problemas virão, as dificuldades virão para todos, sem exceção. Se você é rico, se você é pobre, Deus ama a todos, sem distinção. Por isso Ele coloca desafios na nossa vida, para que nós possamos superar. A lei divina é a mesma, está inscrita na nossa consciência. Todos nós podemos nos superar, mas para isso a gente precisa ter fé, ter coragem, ter resignação, ter a humildade de aceitar. Neste momento a gente vai trazer algumas colocações deste livro aqui, ó.
O que é a evangelização? De Alzira Bessa Amui, por Eurípides Barçanufo. Ele é sobre evangelização, mas ele tem vários capítulos sobre reencarnação que vem enriquecer o nosso diálogo aqui de hoje. Temos nosso planejamento reencarnatório, nos diz Eurípides, através de Alzira. Nossas escolhas mediante nossas necessidades. Entre as escolhas temos a educação, a família, a sociedade, a profissão, a religião, o ambiente. Conviver é uma questão atrativa e de imantação. É o que a gente falou dos espíritos que são conduzidos às vezes para outros planetas. Se as escolhas são boas, modificam o nosso sentir e pensar, pois assim iremos adquirindo novos valores, visto que a reencarnação amplia nossa capacidade de amar. Sofremos quando nos distanciamos do que precisamos e do que foi planejado. Às vezes a gente está vivendo e fala assim, nossa, parece que falta alguma coisa. Está um vazio existencial aqui dentro. Vamos nos voltar a nós mesmos. Vamos pensar, vamos refletir o que eu realmente quero. Eu sei que eu vim de Deus. Eu sei que eu tô aqui para evoluir, para aprender a amar. Para que eu consiga isso, que eu, como espírito, planejei. Será que eu preciso mudar essa rota? Será que eu preciso corrigir essa atitude? Nos faz pensar essa colocação, não faz? Vencendo determinadas etapas, o espírito procura alcançar outras. E nisso, o Evangelho de Jesus é nosso norteador, estimulador, redirecionador. Ele sempre vai nos ajudar a amar as pessoas, a nos reestruturarmos ela. Basta a gente confiar. Alzira coloca com propriedade a seguinte questão. Viveremos em ambientes com similitudes fluídicas e interesses comuns. Ou seja, as energias e os interesses são comuns. Novo ambiente, novo costume, novos hábitos, leis sociais, cívicas, que alteram o comportamento mental do espírito. Estas múltiplas experiências irão contribuir para a renovação dos seus sentimentos. Contraste novo, nova oportunidade educativa, são desafios oferecidos. Desafios são oferecidos ao espírito para que aprenda a superar dificuldades. As raças, os costumes, os hábitos, a natureza são fontes de educação para o espírito. São contrastes importantes que levam ele a buscar novas soluções, alterando os níveis de sentimento, renovando sua construção energética, ou seja, perispiritual, até que construamos a maior de todas, o amor universal, amando a todos como irmãos. O que isso quer dizer em palavras práticas? Que quando a gente aprender uma lição, nós vamos para outra na nossa vida. É como nas séries escolares, não é mesmo? Da terceira para a quarta, para a quinta série, assim por diante. Quando a gente já aprendeu o que tinha naquele ambiente, Deus não provoca mudanças, às vezes drásticas na nossa vida e nos leva para outro ambiente? Esse outro ambiente muitas vezes não nos traz desafios, mas ao mesmo tempo que nos traz desafios, é o que ela falou, é concedido oportunidade. O desafio é a oportunidade de progresso intelectual, material e moral do espírito. Lei de progresso. Dentro de uma reencarnação, muitas vezes nós vimos isso tudo. Aquele espírito que reencarna numa cidade e que desencarna nessa cidade, ele precisava daquele ambiente, daquelas pessoas, e tá tudo certo, tá tudo bem. Aquele espírito que precisou se mudar muitas vezes, ele precisava daquele momento, X anos num local, X anos no outro, para que ele reencontrasse pessoas, para que ele refazesse amizades, para que ele revinculasse vínculos, e ele assim ele vai construindo novas experiências, novos contatos. Ele vai tendo contato com espíritos diferentes, isso vai enriquecendo o progresso dele e vai enriquecendo também quem ele tem contato. Por isso que Jesus falava, sejam luz. Aonde vocês forem, sejam luz. Procurem ser a luz. A gente ainda tem uma luz meio apagadinha, mas a gente tem, porque a gente é filho de Deus, assim como Jesus o é. Se Jesus conseguiu, a gente está de mão dadas com Ele. O melhor, Ele está de mão dadas conosco todos os dias. Então a gente também consegue vencer a nós mesmos, superar as nossas dificuldades, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, aproveitar a reencarnação. Por isso, viva! Viva sim essa reencarnação. Se supere, tenha fé, creia em Deus. Se você está passando um problema agora, saiba que isso vai passar.
porque tudo passa, mas a gente precisa passar com muita fé. A reencarnação é, portanto, um portal que se abre para o espírito, ativando suas esperanças de progresso, recomeçar sempre, novas vivências, renovam os painéis íntimos do ser, alterando o seu sentimento. Quando a gente vive coisas novas, a gente não se enriquece? A gente não se sente melhor? Quando a gente lê algo diferente, a gente fala, olha, eu não sabia isso. Aprendi algo diferente, porque a gente nunca sabe todas as coisas. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Sempre, sempre, sempre é a lei do progresso, não é mesmo? Assim é na reencarnação. Quando eu mudo o meu pensar, quando eu mudo o meu agir, eu mudo o meu sentir. Quando eu mudo o meu sentir, eu alterei o meu perispírito, eu fui para frente. Quando eu supero um problema, ou quando eu peço força para superar um problema, eu já estou fazendo esse movimento do pensamento, do agir e do sentimento. E eu estou progredindo, eu estou andando, né? Eu estou vivendo a minha reencarnação. Eu estou aproveitando com gratidão aquilo que Deus me deu. Dentro do canal do YouTube, do Centro André Luiz, tem 2 vídeos do pessoal da evangelização. Um da tia Helenice, outro da tia Cris com a tia Carla. Se vocês querem apresentar esta questão da reencarnação para os filhos de vocês, vale a pena, tá bom? É uma outra visão, são vídeos curtos, que elas trazem histórias, que elas trazem colocações, que auxilia até a gente adulto. Nos dirigindo já para a parte mais final da nossa fala, eu quero fazer algumas considerações, ou melhor, eu quero ler Considerando a Reencarnação, por Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Olha só que profundidade ela nos traz. A reencarnação é lei da vida, impositivo estabelecido irrefragavelmente. Constitui processo de evolução, sem o qual a felicidade seria impossível. Programada pelo Criador, faculta os mecanismos naturais de desenvolvimento dos valores que jazem latentes no ser espiritual, que assim frui em igualdade de condições dos direitos que a todos são concedidos. A reencarnação favorece com dignidade os códigos da justiça divina, demonstrando as suas qualidades de elevação e de amor. Sem a reencarnação, que proporciona a liberdade de opção, com as consequências decorrentes da escolha, a vida não teria sentido para os pares sociais, para os homens primitivos, os limitados mentais e os amargurados e infelizes. Sem a reencarnação, o ódio inato e o amor espontâneo constituiriam aberração perturbadora em a natureza humana. Da mesma forma, as tendências e propensões que comandam a maioria dos destinos seriam fenômenos cruéis, de um determinismo absurdo, violentador das consciências e dos sentimentos. Sem a reencarnação, permaneceríamos como incógnitas geradoras de revoltas, as razões dos infortúnios morais, das enfermidades de alto porte, mutiladoras e degradantes, da miséria social e econômica que vergastam expressivas massas e grupos da sociedade terrestre. Sem a reencarnação, os laços de família se diluiriam aos primeiros impactos defluentes dos acontecimentos danosos. A reencarnação enseja reequilíbrio, resgate, reparação. Faculta o prosseguimento das atividades que a morte pareceria interromper. Proporciona restabelecimento da esperança, entrelaçando as existências corporais que funcionam como classes para o aprendizado evolutivo no formoso educandário da vida terrestre. Oferece bênçãos, liberando de qualquer fatalidade má, que candidataria o espírito a um estado permanente de desgraça. A reencarnação enobrece o calceta, santifica o vilão, eleva o caído, altera a paisagem moral do revoltado, dulcificando-o ao largo do tempo, sem pressa, sem violência. A reencarnação é convite ao aproveitamento da oportunidade e do tempo que sempre devem ser colocados a serviço do progresso espiritual e da perfeição. Etapa final da contínua busca do ser. Repetindo, perfeição. Etapa final da contínua busca do ser.
Joana arremata o que nós conversamos: a justiça divina, as reparações, o amor, o reequilíbrio, a fluidez de quem é muito amado por Deus e que cada reencarnação tem nova oportunidade. E nós? Como está a nossa reencarnação? Temos enfrentado os problemas, não temos? Temos as nossas dores, mas também temos os nossos amores. Temos os nossos problemas, desafios. Temos errado? Sim. Todos nós erramos, todos os dias. Não importa. Deus sempre nos dará novos dias. Deus sempre nos dará novas reencarnações. Deus sempre nos ama e Deus sempre quer o nosso bem. Não nos culpemos, portanto. Se erramos em algum lugar, recalculemos a nossa rota e recomecemos novamente. Recomeçar sempre. Se temos necessidade de pedir ajuda em determinado problema, peçamos sim. Peçamos oração, peçamos pão, peçamos uma palavra amiga, peçamos sim um abraço, um conselho. Se temos necessidade de medicamento, tomemos o medicamento. Mas acima de tudo, recomecemos quantas vezes forem necessárias dentro dessa encarnação novamente. Reergamo-nos de nós mesmos, sabendo que Jesus está conosco, sabendo que Deus é amor, é misericórdia, é justiça. Ele nunca nos abandona, Ele sempre está ao nosso lado, sempre, a cada momento. Basta a gente pedir em oração com o nosso coração. Basta a gente querer, basta a gente se reerguer. Sempre é possível recomeçar. Não importa que ponto estamos, não importa o que aconteceu na nossa vida ou com os nossos entes queridos. Que nós possamos verificar todas as situações desafiantes, aprender com elas, saber que elas vêm limpar o nosso coração, que elas vêm nos testar a nossa fé, mas saber que nós temos Jesus como irmão, que nós temos os companheiros do centro, que nós temos os amigos, que nós temos os médicos, que nós temos terapeuta e que a gente pode sim sempre recomeçar, viver novamente, fazer diferente. Se a gente identificou que aqui precisa ser alterado, assim façamos. Recomecemos, agradeçamos a Deus a lição e recomecemos. Se for necessário, muitas vezes por dia, ou um dia seguido do outro, mas nunca nos abatamos. Tenhamos gratidão pela oportunidade da reencarnação. Tenhamos sempre a visão de que Jesus venceu o mundo. Então que a gente também tenha essa capacidade de vencer de mãos dadas com Ele, para que a gente possa seguir em frente, para que a gente possa, aos poucos, ir adquirindo a nossa paz de consciência, sem nos cobrar, mas nos perdoando, nos refazendo, recalculando a nossa rota, pedindo perdão, perdoando, nos tratando, seguindo o fluxo do amor que vem do nosso coração. Para nós que estamos aqui reencarnados, a cada segundo é tempo de respirar, perdoar, amar, recomeçar e seguir. Para as mamães que estão planejando ou que estão esperando um bebê, e para os espíritos que estão chegando à Terra, sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos. A Terra é linda, a nossa mãe Gaia nos acolhe com o seu verde, com o seu céu azul, com o cantar dos seus pássaros, com o cheiro das flores. Os corações das mamães com certeza foram e estão sendo preparados. E Deus ama muito cada um de vocês que estão chegando. Saibam que a gente tem sim lutas aqui na Terra, mas que acima de tudo e de qualquer coisa, nós temos Jesus. Nós temos os nossos amores. Nós temos sempre a oportunidade bendita do recomeço. Nós temos sempre um colo gostoso, alguém para nos afagar. Nós temos sempre quem nos direcionar, que é Jesus. Nós temos o altar da natureza para nos refazermos. A natureza tão bela que nos ensina as leis divinas. Nós temos professores iluminados, nós temos terapeutas. Saiba que viver vale a pena. Tenham coragem, porque com certeza vocês que estão vindo são muito bem-vindos, para que vocês possam trazer mais amor, mais paz, mais luz e nos ajudar a conduzir o nosso planeta junto com Jesus com aquilo que é necessário,
com muita gratidão e com muito amor. E que, finalizando, mais uma vez, quem está reencarnado? Fé. Fé é o direcionador de tudo. Que a gente possa confiar. Porque quando Jesus pediu a Pedro, anda pela água, Jesus falava que era para ele andar pela vida, pela reencarnação. Mesmo que essa vida tivesse desafios, mesmo que fosse profunda, que enfrentasse muitas coisas, mas que Pedro desse a mão para Jesus e que confiasse e andasse com fé, porque eles chegariam ao porto seguro. Não foi assim que aconteceu? E Pedro aprendeu a andar pela vida. E assim como Pedro, nós também tenhamos essa fé. Sigamos, não nos enganando com as ilusões do mundo, com os pés no chão e com os olhos para o céu, sabendo que o que temos aqui no mundo material é apenas instrumento para a nossa evolução, que aquilo que vamos levar da nossa reencarnação é o amor do nosso coração, é aquilo que construímos, a amizade que tivemos. A gente precisa sim do material, mas a gente precisa sim, acima de tudo, Deus. Deus no nosso coração, amigos, fé, coragem, perseverança e amor sempre. E como prece, se vocês quiserem fechar os olhos de vocês, eu vou deixar o poema da gratidão, de Divaldo Franco, por Amélia Rodrigues. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam a terra, o céu e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada em flores de tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce no morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, trauteia uma canção e que o teu nome profere, Senhor, com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias e de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque vejo na terra aleijados, amputados, amparados, paralisados que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um bragato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe, de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu,
a ninguém tiver para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei, pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Pela nossa reencarnação. Por cada momento que passamos nela. Por cada desafio, por cada alegria, por cada amor, por cada desafeto que nos dá a oportunidade do perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas dores que nos ferem, mas acima de tudo, obrigado pelo seu consolo, pelo seu amparo, pela sua luz. Cuide de nós, Senhor Jesus, de cada um de nós, nesta semana, mas acima de tudo, em cada passo da nossa reencarnação. Que a fé, a gratidão e o seu evangelho sejam o farol a nos iluminar e nos dar a coragem de chegarmos junto contigo ao outro lado da margem. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à espiritualidade amiga e gratidão a vocês por me acompanharem até aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Bom domingo a todos.